Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel em cativeiro, Daniel olhando a Deus porque vivia num país muito estranho, com costumes contrários da cultura dele, cheio de homens com deuses falsos, mas Daniel sobreviveu. Numa circunstância muito fraca, ele conseguiu olhar a Deus e confiar nele, que sustentou a vida. Agora, aqui na Terra, muitas vezes, as nossas vidas são fracas ou com dificuldades, problemas. Daniel encoraja os nossos corações para confiar em Deus através de Jesus Cristo. Temos vantagem que Daniel não teve. Temos Jesus, Deus manifestado em carne, que chegou aqui e já pagou o preço dos nossos pecados. Não somente isto. Depois de voltar ao céu, ele enviou o Espírito dele. É chamado o Espírito de Cristo, mas o Espírito Santo, que veio para habitar na vida dos crentes. O Espírito Santo não habita todos, mas somente crentes. Jesus, depois de ressuscitar, ele não apareceu a todos, mas aos crentes. Devem saber isto porque há muitos duvidores. A Bíblia diz: o Espírito Santo dentro de mim tem capacidade de guiar-me para toda a verdade. Mas é segundo a palavra dele. Cuidado quando quer entrar mudando a palavra de Deus para concordar com o ensinamento de homem. Versículo por versículo, manejando bem a palavra de Deus. Divisões certas. Ok. Vou confessar, sou estudante. Eu ensino muito, mas sou estudante, ok? Não estou a tentar exaltar Marco, mas vou dizer, já aprendi muitas coisas que eu não sabia antes. Desde a minha salvação, eu fui ignorante das coisas da Bíblia, mas com ele dentro. Falamos a nossa última vez, Deuteronômio 29. As coisas segredas pertencem a Deus, mas ele vai revelar algumas coisas. Devemos procurar andar com Deus segundo o Espírito Santo, não tentando proteger Marco, exaltar Marco. Não, exaltando Cristo como as nossas vidas. É desejo dele. Isso não é sobre nós. Eu não morri por ti. Hein? Jesus morreu por nós. Ele merece o nosso louvor. É o que Daniel fez depois de ser revelado este visão, este sonho que Nabucodonosor esqueceu. Mas Deus tem poder para abrir o nosso entendimento. Quero te saber isto como esta lição hoje, porque Daniel, ele é revelado uma coisa. Também outros receberam benefício disto. Então, por procurar mais entendimento de Deus, deve sempre ter motivo. Eu quero entender a Bíblia, a tua palavra, melhor, para convencer outro, para ajudar outro a conhecer Cristo e confiar nele e crescer nele. Está a ver? É a nossa obrigação em Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vou começar a leitura em versículo 24. Vamos ler até versículo 30. A Bíblia diz: por isso Daniel foi ter com Arioque, este chefe dos eunucos, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei
a interpretação. Penso que foi grande alegria entre outros magos com deuses falsos naquele lugar. Então, Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei, 26, e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Versículo 27. Resposta excelente de Daniel. Ele respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do qual há de ser depois disto. Aquele, pois, que leva os mistérios te fez saber o que há de ser. Então Deus está a dar revelação sobre o futuro e mais especificamente últimos dias. Mas versículo 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então ele está a dizer para dar esta interpretação ao rei, mas vou dizer, no fim, o Deus verdadeiro vai ser glorificado. Muitos reivindicam ter sonho e visões. E também muitos são exaltados entre homens. Grande homem. Mas eu sei a maneira de iniciar a igreja. É necessário pregar a palavra de Deus. E alguns vão acreditar e, por começar, paciência, com um pequeno grupo, mas ensinando e pregando a palavra de Deus. Depois vai ganhar um pouco mais. Mas com tempo, pessoa não bebê, não alcança maturidade em um dia. Requer anos. Mas, com alguns que têm muito fome, por isso eles vão ganhar mais e mais rápido do que outros. Então Deus vai usar pessoas chaves que amam Deus para alcançar outros com o Evangelho. Mas há muitas visões, sonhos falsos no nosso dia. Como é possível, Marco? Eu sou muito confundido. Como é possível me entender qual é a verdade? Segundo a palavra de Deus, isso é a nossa chave. E vou dizer, chave também, como falamos a nossa última vez, andando com humildade, como Daniel, dando glória a Deus. Eu sei, no fim deste capítulo, é possível Daniel pecou, mas ainda não chegamos lá. Fique comigo, Mas vamos considerar estes versículos. Versículo 24 diz: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe: não mates os sábios de Babilônia. Eu penso que foi uma pequena urgência na palavra dele. Sim, pessoas vai ser salvo de perder a vida dele. Homem, ganhar a vida dele como grande tesouro. Mas, infelizmente, pessoas não pensam mais do que esta terra, sabendo o que vai acontecer depois da morte física. Sim, Adão, ele
Ele morreu fisicamente com 930 anos de idade, mas de fato ele morreu espiritualmente no mesmo dia em que ele comeu daquele fruto proibido. Homens andam hoje como vivos, não reconhecendo a fraqueza porque eles nascem com a vida física, mas dentro eles são mortos, espiritualmente mortos. Então o homem precisa de reconhecer a condição dele desde a queda. Eu não nasci na imagem de Deus. Sim, Adão foi criado na imagem de Deus, mas ele perde aquela imagem por pecar. Eu herdei esta imagem pecaminosa de Adão. Mas, desde receber Cristo, segundo Coríntios 4:4, eu recebi de novo a imagem de Deus. Glória a Deus! Eu não mereço nada, mas benção dele. Então, as vidas dos outros em Babilônia foram salvos somente por exaltar a fidelidade de Daniel e os 3 inimigos dele. Está a dizer, por viver fielmente, outros podem beneficiar de tua fé. Mas, vamos ler bom exemplo de apóstolo Paulo, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, vou ler versículo 24. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Todos naquele barco. Sobreviver através daquele tipo de tempestade, Atos capítulo 27. Mas foi milagre de Deus. Outros usaram sabedoria humana tentando navegar os ventos da terra. Mas Paulo, ele teve comunicação que os outros não tiveram. Ele teve comunicação com o Deus verdadeiro. E Paulo, no fim, antes de sofrer muito naquela tempestade, devia olhar ou ouvir a minha palavra que falei. Porque ele falou segundo a vontade, o conhecimento de Deus. Paulo, ele conhecia Cristo. Ele procurou a verdade. Deus pensou. Eu penso que depois de eles chegaram a uma ilha, e penso que foi Melita, não lembro-me exatamente o nome. Paulo fez milagres como aquele chefe da ilha, mas curando alguns homens lá, também a família do chefe público, eu penso que foi Publio, naquela ilha. E imagine sendo outra pessoa naquele barco com Paulo. Está vendo o que Deus está fazendo com ele? Não vou acreditar também. Sim, aconteceu. Muitos acreditaram por exaltar a fé de Paulo. Ok. Então, o teu fé tem propósito com Deus. Não perde a fé. Ele sabe os detalhes das nossas vidas. Então, achamos muitos exemplos disto. José, muitos foram abençoados por causa da fé de José no Velho Testamento, mas simplesmente devemos ter fé nele. Daniel capítulo 2, vou continuar. Lemos este versículo 24, mas ele foi levado para o rei. Versículo 26, respondeu o rei, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Esta possibilidade não foi dada a Daniel porque ele foi bom. Já falamos sobre Deuteronômio 29. É bom versículo para memorizar e conhecer aquela referência. Mas Daniel disse, e a mim me foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, não. Então, Deus vai revelar coisas segundo o propósito dele. Mas imagine que tu eras Deus, olhando abaixo para homens com vida física
crentes também, vida espiritual, mas ainda não morreram fisicamente. Imagine que Deus olhando aqui. Este servo excelente aqui. Mas ele ora fielmente. Ele está a estudar a Bíblia com força, mas ele está a olhar-me pedindo ajuda para viver uma vida de fé. Ele quer mandar-me. Vou ajudar aquele. É o que Deus quer fazer. Eu sei, ele salva muitos. Mas isso não está a dizer muitos vão crescer. Eu penso que há muitas pessoas na igreja salvo por muitos anos que têm maturidade como bebê. Deus está a controlar os teus olhos, ouvidos, coração, lábios. Eu sei, algumas vezes ainda só me ter conversa pessoal. Marco com Marco. Marco, o que está a fazer aqui? Por que fez aquele erro? Marco, tu és muito mau. Como Paulo disse, ele morreu todos os dias. Ainda só Marco, matar Marco. Marco, não fala desta forma. Tu não és pecador. Não, Marco é mau. Marco é muito mau. Então, como é possível Marco agradar a Deus? Não, é só Marco, deixar Marco para Cristo viver em mim. É isto. Peço desculpas, Marcos, está a falar contra a minha vida. Mas, se está a andar segundo o teu desejo e não o desejo de Deus, sim. A chave da vida é me combinar a minha vontade com a vontade de Deus. É isto. Vamos ler Lucas capítulo 24. Isso é depois de Jesus ressuscitar. Estes dia meio ele já apareceu. Ele abriu o entendimento deles e desapareceu. Eles voltaram a Jerusalém. Vimos o Senhor, ele apareceu lá. Eles foram atemorizados. O Espírito! Ele disse, não. O Espírito não tem osso nem carne como está a ver que eu tenho. Ele comeu com eles. Complicado este Bíblia, Homem ressuscitado, vivendo ao lado dos homens com carne e sangue. Como é possível, Marco? Parece impossível para mim, mas a Bíblia tem escrito lá. É possível hospedar anjos sem saber. Cuidado. Mas Lucas capítulo 24, vamos ler 45. Fique comigo, Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está a ver? Quer saber mais desta Bíblia? Dobra a joelha, mas caia diante de Deus, pedindo ajuda dele. Sim. Ele quer isto. Ele está a observar homens. Ele quer abençoar como olhando a ele. Não qualquer. Está a ver? Vamos ler Salmo 119. Salmo 119, quero ler versículo 18. Versículo muito excelente. Salmo 119, versículo 18. Abre tu os meus olhos, para que vejas as maravilhas da tua lei. Eu penso que este salmista não dizia, abre tu os meus olhos. Não. Abre tu os meus olhos, meu Senhor! Eu tenho fome! Eu tenho sede! Não vou viver! Não vou dar fruto sem receber mais uma riqueza da tua palavra! Ajuda-me, por favor, meu Senhor! Foi grande pedido dele. Ele teve urgência. Ele não foi satisfeito simplesmente ler, como na igreja, bem-aventurados os leitos em seus caminhos. Ok. Deus está a procurar homem que tem fome e sede verdadeira, urgente, para saber e conhecer Deus, as coisas de Deus.
para a honra e glória dele. Não esquece. Mas vamos voltar a Daniel, capítulo 2. E vou continuar, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual levará os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer, olha, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estas. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Deus não quer que o crente vai viver em ignorância, mas Ele quer revelar coisas a nós. Né? Vamos ler Atos capítulo 4. Eu sei, e deve ser versículo bem conhecido, penso que é. Mas versículo 12, bom versículo para evangelizar, porque muitos duvidam, mas quem é esta pessoa de Cristo? Versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ok, somente Jesus, não há religião, não há igreja, denominação ou grupo, uma pessoa, Jesus. 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles passaram tempo com Jesus. Eles deixaram o resto. Eles não entrou na biblioteca tentando ganhar inteligência de muitos livros. Eles ficaram na Bíblia. A palavra de Deus. Esta palavra é a palavra que tem poder. Vou passar tempo com esta palavra. Não quero outro. Não quero sabedoria humana. Mas eu quero conhecer o meu Deus. Vou passar tempo com Ele. Mas vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. Novamente. Versículo bem conhecido. 2 Timóteo, capítulo 2. E vou ler versículo 15. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Escritura com escritura. Dispensações. Eras diferentes. Deus dá ao homem entendimento diferente. Ele tem maneiras de salvação diferentes. Depende da idade. Não é possível ninguém ser salvo sem o sangue derramado de Cristo. Sim. Mas não é necessário me comer do fruto da árvore da vida para ganhar a vida eterna. Ainda não come daquele fruto, mas já tenho a vida eterna. Está a ver? Por ser Deus vai dar-me privilégio comer de um fruto especial no futuro, mas aquele fruto tem outro propósito que não pertence à minha vida eterna. No Velho Testamento, eles confiaram em Deus pela fé, sim. Israel, abaixo da lei mosaica, eles tentaram seguir aquela lei como bom israelita. Outros gentios, por seguir consciência, como os de Cornélio, em Atos capítulo 10. Deus revelou a verdade a ele. Mas vou dizer isto: aqueles judeus no Velho Testamento, também aqueles gentios fora da lei, eles não nasceram de novo. Jesus ainda não morreu. O Espírito Santo ainda não foi enviado. Aquele Espírito, Tito, capítulo 3, versículo 5, que regenera o espírito morto de homem. Não foi disponível antes da morte de Cristo. Se ele entrou, Davi pediu a Deus para não tirar o Espírito Santo dele,
mas não foi uma habitação segura, uma habitação eterna. Mas com Cristo é possível. Está a ver? Está a reconhecer a simplicidade deste plano de Deus? Espero que sim. Mas vamos ler João, capítulo 5. Bons versículos. Para a pessoa que quer estudar, para crente preguiçoso, então eu ouvi um bom testemunho do outro dia de uma pessoa que passou através de ensinamentos do Instituto. Ele confessou, mas antes de iniciar o Instituto, eu fui crente preguiçoso. Mas agora, não. Estou a estudar a palavra todos os dias para achar como aqueles de Belém. Estas coisas são assim ou não? Sim. João capítulo 5. Vamos ler versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Este plano de Deus testifica de Jesus. Primeiro vinda, segunda vinda. Mas todos estes milagres feitos de Deus são feitos para dar honra e glória a Deus. Então, devemos examinar cada dia as Escrituras. Não somente uma leitura simples, mas meditação. Aquela palavra maldita, memorizar. Marcos está a mandar memorizar as Escrituras. Vai ajudar o teu coração, sim. Deve procurar isto. Cuidado por ser crente preguiçoso. Ok. Mas vou dizer outra coisa desta passagem. Está a dizer especificamente que há de acontecer nos últimos dias acerca do que há de ser depois disto. Os últimos dias. Ainda não entramos neste sonho. Vamos entrar. Mas está a referir ao período chamado os tempos dos gentios. Tempos dos gentios. Plenitude dos gentios na Bíblia portuguesa em Romanos capítulo 11. Vamos ler Romanos 11, versículo 25. O que significa tempo dos gentios? Significa os reinos dos gentios reinando sobre a terra. Qual é o alternativo? Não, vai reinar até o fim da tribulação. Jesus vai voltar. Ele vai reinar sobre Israel, sobre o mundo inteiro. Zacarias 14, versículo 9. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 25. A Bíblia diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, mistério de Deus, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento, vou dizer como um cego, endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte, porque é possível a pessoa de Israel confiar em Deus, confiar em Jesus como Salvador. A maioria dos judeus, ou os nossos judeus, não confiam nele. Mas é possível. Então, quando a pessoa confia em Jesus, o entendimento é aberto, os olhos espirituais abertos para não ser cego. Mas este endurecimento veio em parte sobre Israel, para aqueles que não acreditam em Jesus como Salvador, vou dizer, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios. Isso é o fim do tempo dos gentios. O fim dos reinos deles. Vai ser outro rei em Israel, reinando em Jerusalém, do trono de Davi. Este Israel, país não contado com outras nações. Devemos saber isto, não é? Vamos ler Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21,
e quero ler versículo 24. A Bíblia diz: e cairá o fio da espada, e para todas as nações será levado os cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Está a ver? Com a segunda vinda, o tempo dos gentios vai ser completado. Então, estes últimos dias, como já falamos muitas vezes, mas Jesus chegou pregando e ensinando sobre os últimos dias. Paulo também falou sobre isto. Mas vou dizer, últimos dias é ligado com o último tempo de Deus. Jesus chegou aqui, foi possível Israel confiar em Jesus, mas eles rejeitaram. O plano de Deus para Israel, ele podia ser rei por Israel receber Cristo, mas eles rejeitaram, crucificando Jesus. Então, estes últimos dias foram suspendidos até depois do arrebatamento da igreja, quando Deus vai lidar novamente com Israel. Mas no tempo futuro, Jesus queria figo com a primeira vinda, mas a Bíblia diz que o tempo de figos ainda não chegou. Mas Israel vai dar fruto no futuro, durante o reino milenar de Cristo, quando ele está a reinar. O tempo de figo ainda não chegou, porque foi necessário Jesus morrer na cruz. Mas com a segunda vida, ele vai reinar, Israel vai ser exaltado. Todos vão procurar Jesus, mas vou dizer, estes que procuram ele das nações do mundo durante o reino dele, não vão faz parte na primeira ressurreição. Vou dar-te uma dica, que a árvore da vida pertence a eles. Carne e sangue. É complicado entender exatamente agora. Penso que no futuro vai ser mais claro. Simplesmente estou a tentar mostrar estes últimos dias. Vou dizer, ainda não falamos sobre esta imagem de Nabucodonosor que Daniel também recebeu e deu interpretação. Mas cabeça, peito, lombos e pernas, também pés, são ligados com eras diferentes do tempo dos gentios, reinos diferentes. O que não é visto nesta imagem é pedra que chegou ao fim, destruindo este último país, ou último reino dos gentios, reino de anticristo, vou dizer. Esta pedra vai cair, destruindo estes pés, e aquele reino dos gentios vai cair. Esta pedra, não visto, vou escrever quando chegamos lá. Esta pedra é Jesus na segunda vinda. Então, mas é grande profecia, visão, dado interpretação também dado a Daniel. Mas não com todos os detalhes, mas este período é ligado com o tempo chamado últimos dias. Vou dizer, estes primeiros 4 reinos, há cerca de 900 anos, mas do tempo de Daniel e depois. Mas quando Cristo chegou, primeira vez, este último reino destas pernas, não o último, que pertence a anticristo no fim, mas estas pernas é ligado com o país de Roma, que estava reinando durante o tempo de Jesus. Então, mas simplesmente está chamado os últimos tempos, últimos dias. Mas vou dizer, no fim, Jesus vai voltar para reinar aqui no último dia, um dia sendo como 1000 anos, reino milenar dele aqui na Terra. Ok. Então, mas vamos continuar com o livro de Daniel. Vou ler em primeiro lugar versículo 31 até 35. Vamos ler Daniel capítulo 2. Desculpa. Daniel capítulo 2 e vou ler versículo 31 a 35. A Bíblia diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Esta estátua
que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Então, cabeça de ouro. Vou escrever aqui. Ouro fino. Mas não somente isto. Este versículo 32. O seu peito e os seus braços de prata. Com prata aqui, Também, o seu ventre e as suas coxas eram cobre. Vou escrever cobre aqui. Como latal também. Mas também, versículo 33, as pernas de ferro. Então, ferro aqui com as pernas. Mas com barro, os pés. Vou ler também versículo 33 novamente. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Versículo 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, pedra caiu. Então, eu posso escrever qualquer pedra, como isto, caindo do céu. Mas está a dizer pedra cortada. Ok. Eu vou dar-te ideias. Marco, está a ensinar heresia. Não, cuidado, Jesus é chamado primeira pedra de esquina. Quando a pessoa quer construir casa, ele vai colocar uma pedra excelente no início para conseguir o resto da construção. É parte da fundação. Mas o que vai cair o resto das pedras? Não somente da fundação, mas também tudo é construído acima. Inicia como aquela primeira pedra, muito chave, chamada pedra de esquina. Mas isso é construção terrena, ou da terra, vou dizer, aqui na terra. Homem construído de baixo para cima, mas não Deus. Ele é acima de tudo. A construção dele é acima para baixo. E pedra de esquina, eu vou dizer possivelmente como pirâmide. Então, eu não sei isto com certeza, mas eu vou escrever aqui como pedra, como pirâmide, caindo do céu para chegar ao fim daqueles pés e destruir aquele último reino dos gentios, reino de anticristo. Então, cuidado, eu sei, esta vida aqui na terra é cheia de sofrimento. Deus tem melhor depois. Vou prometer isto. Mas, cheio de sofrimento. Mas muitos olham as riquezas e condições deste mundo, mas tentando ganhar tudo possível. Mas eu sei, é necessário conseguir condições. Não estou a negar isso, fique comigo. Mas muitos são preocupados, eles tentam que eles vão negar, por exemplo, participar no culto no domingo, para fazer obra deles. Ou, por ser, eles vão vender álcool. Pensam, mas é uma maneira de ganhar e eu posso gastar pouco e ganhar muito. Cuidado com isto, Mas vive a tua vida, procurando viver fielmente com Deus, ganhando condições para a vida.
Mas não sendo preocupado com isto, a tua preocupação, a minha preocupação, deve ser com o Deus verdadeiro e conhecendo Ele. Este sistema que é controlado das nações, dos gentios agora, vai ser destruído. Todo este sistema. Não vive segundo o mundo. Mas este versículo 35. Então foi juntamente, esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, melhor do que cobre, bronze, vou escrever bronze, eu penso que é melhor. Por aqui, Marco, há uma pequena diferença entre aqueles metais. Bronze, vamos escrever assim. Mas, 35, novamente. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, esta pedra que caiu do céu, se tornou grande monte e encheu toda a terra. Jerusalém, durante o reino milenar de Cristo, vai ser estabelecido o sede desta terra, durante aquele reino físico de Jesus, reino dos céus. O que significa reino dos céus, Marco? É reino físico. É reino de Jesus reinando sobre todo o mundo. É isto, os céus reinando sobre o mundo. Ok, então vou ler um pouco. Já falamos sobre os templos dos gentios na nossa última passagem, mas esta profecia pertence desde a altura do reino de Nabucodonosor, cabeça de ouro, mas, até além dos tempos de Jesus Cristo e Império de Roma. E tem também a aplicação com o fim do tempo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Daniel vai mostrar uma imagem deste sonho que vai mostrar metais diferentes, começando com ouro na cabeça e tendo metais, com os metais subsequentes na imagem sendo menos preciosos, indo da cabeça para os pés. Então, ouro tem mais valor do que prata. Prata tem mais valor do que bronze. Bronze tem mais valor do que ferro. Todos são metais, mas não barro, mas com aquele barro no fim. Mas, ao contrário do ensino da evolução, mostra o homem degenerado em vez de melhorar. Essa evolução é ciência falsa, chamado ciência, mas não é. A imagem tem 5 partes: ouro com cabeça, prata com o torso, metal, ou vou dizer bronze, com barriga e coxas, e ferro com as pernas, ferro misturado com barro para os dedos dos pés. É interessante que ouro tem mais peso do que prata. Prata tem mais peso do que bronze. Fazendo comparação, os metais continuam diminuindo em peso conforme da imagem, a ordem da imagem. O meu professor disse isto: elas se delineam em função, vão desde a função intelectual do cérebro, na cabeça, as funções vitais do coração e dos pulmões no peito, as funções digestivas e reprodutivas na região da barriga e coxas, ao menos de locomoção em as pernas, e acabam com o contato do homem com a terra na ponta dos pés. É isto, o homem é ligado com esta terra.
O homem não está a melhorar. Então, estas 5 partes desta imagem representam reinos gentios e os reis destes reinos também. Quando os gentios estão a reinar sobre o mundo. Mas simplesmente já limos versículo 31 a 35 que realmente dá a descrição disto, mas simplesmente quero voltar 31, vou ler mais uma vez 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Daniel vai receber muitas coisas de Deus através deste livro. É a primeira vez, como falei, ele não sabia exaltado quando ele entrou em oração com Deus. Ele recebeu uma coisa de Deus. Daniel, grande homem de fé, confiando em Deus, Deus revelou muitas coisas a Daniel. Depois de receber estas visões, Daniel, ele tornou-se cansado fisicamente. Algumas vezes ele sentiu-se com dores no corpo dele, simplesmente por ver alguns destes milagres de Deus. Eu quero dizer, vivemos pela fé. Há uma diferença. Como Jesus falou com Tomé. Ele disse a Tomé, tu és abençoado por ver e acreditar. Bem-aventurados aqueles que não veem e creem. É possível confiar em Deus, confiar em Jesus, sem ver. É chamado fé. Confiamos pela fé. Mas Jesus fez uma distinção entre fé só e ver com fé. Então, devemos reconhecer há uma diferença. Os judeus, no fim da tribulação, vão ser salvos por ver Jesus. Isso não é a minha salvação. Eles vão ter fé. Mas, vendo Jesus também. Então, simplesmente estou a tentar mostrar-te. É muito importante reconhecer que ver estas coisas de Deus, mas pode causar dureza, vou dizer, podemos ficar tristes, não triste, mas elas são maravilhas que nós não vimos normalmente, não entendemos normalmente. Eu penso que, por um homem ter a possibilidade de ver como Paulo, o terceiro céu, paraíso, segundo Coríntios capítulo 12, ele foi morto em lista. Penso que aconteceu com este evento. Mas ele voltou ao corpo dele, ele entrou na cidade. Aquele rico, ele queria escapar do inferno para informar a família dele. Ele viu o inferno. Ele está a experienciar agora o inferno. E mais que tivemos possibilidade de ver estas verdades de Deus, eu penso que transformaria as nossas vidas para andar com fé imensa. Mas vivemos agora pela fé só. Mas podemos ver Jesus, podemos ver as coisas de Deus neste livro. Fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vou encorajar-te para procurar saber mais as maravilhas, mas com estas maravilhas é uma responsabilidade. Daniel, grande homem de fé, mas ele deve exaltar e honrar Deus por exaltado de receber estas grandes visões, privilégios de Deus. Espero que Deus está a dar-te mais entendimento da palavra dele. Procure isto. Deseja a palavra dele como Jó, mais do que a porção física dele. Ele vai abençoar-te por fazer isto. Ok.
Vamos continuar com esta explicação de Daniel diante de rei Nabucodonosor. Esta revelação deste sonho que passou do entendimento de Nabucodonosor, mas Daniel está a lembrar ele. Então, fique comigo, vamos continuar com esta história na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.